Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de economia de mercado, né? Estamos mais uma vez aqui, né, nessa aula maravilhosa, eu, professor Dr. Cláudio Nascimento, né? Aí com vocês a oportunidade, agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui novamente dividindo conhecimento, né? Então, diante desses desafios, né, dessa crise sanitária, né, nós estamos aqui, graças a Deus, né, podendo dividir nossos conhecimentos. E hoje eu, professor Cláudio Nascimento, né, irei trazer para vocês, né, a segunda parte, né, do nosso conteúdo, né, que é a questão de oferta e demanda, né? Então nós vamos estudar hoje, né, demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Evidentemente, nós não vamos trabalhar isso em uma única aula, né? Vai ser duas aulas, né? E nós vamos discutir essa questão de demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Então, primeiramente, vocês vão, né, identificar, né, no material que eu mandei para vocês, né, os fundamentos da microeconomia. Então, vocês vão analisar, né, um pouco dessa teoria de preços, né, que vai estudar o comportamento de quem? Das famílias, das empresas e os mercados nos quais operam. Então a gente vai falar famílias, né, e consumidores, né, das empresas e firmas, os mercados específicos nos quais operam. Então, diante disso aí, a gente vai falar um pouco, né, como essa microeconomia analisa a formação de preços no mercado, né? No mercado, os preços formam-se com base em dois mercados, né? Primeiro, mercado de bens e serviços, né? Mercado de bens e serviços, mercado de serviços dos fatores de produção. Então eu tenho mercado de bens e serviços, eu tenho remuneração, né? Preços dos bens e serviços. E eu tenho mercado dos bens, né? Mercado dos serviços dos fatores de produção, onde eu vou ter remuneração, aí nós vamos ter salário, juros, aluguéis e lucros. Então assim a gente vai aprofundando, né, um fundamento, né, o que é o coeteros paribus. O que é coeteros paribus? Então você agora está se perguntando aí em casa o que é, professor Cláudio Nascimento, coeteros paribus. Então, coeteros paribus é uma expressão latina traduzida como outras coisas sendo iguais. Veja só, expressão latina, né, traduzida como outras coisas sendo iguais, né? Então é usada para lembrar que todas as variáveis, que não aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes, né? Então essa é usada para lembrar que todas as variáveis, que não aquela que está sendo estudada, né, são mantidas constantes, né? Tudo mais constante, né? Então nós temos esse coeteros paribus, né? Então vamos essa questão, analisar o mercado, né, isoladamente. Então supor todos os mercados constantes. Então a gente vai verificar isso, o efeito de variáveis isoladas, independentemente dos efeitos das outras variáveis. Então você vai ter, exemplo, a variação do preço sobre a procura de determinado bem, né? Aí outras variáveis que nós vamos ter: renda do consumidor, gostos, preferências e etc. Então analise aí, guardem para vocês agora e lembre-se do seguinte: outras variáveis que nós vamos trabalhar: renda do consumidor, gostos, preferências e etc. Então a gente vai ter, dentro dessa discussão, a gente entra num ponto bastante interessante, que é a demanda ou procura. Então, o que é demanda ou procura? Então, você está perguntando agora em casa o que é demanda.
demanda ou procura. Então eu digo que demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço, né, que os consumidores desejam adquirir, né, num dado período. Então lembre-se o seguinte, que demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. Então a demanda, meus prezados, minhas prezadas, não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar, dados preços. Observe, a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar a dados preços. Então nós vamos ter o seguinte, a escala de demanda, ponto interessante, que vocês vão analisar aí nos slides que vão ser disponibilizados, que a escala de demanda ela indica quanto. A escala de demanda indica quantidade o consumidor pode adquirir. Veja só, a escala de demanda indica quantidade o consumidor pode adquirir, né, dadas várias alternativas de preços de um determinado bem ou serviço. Então a escala ela vai dizer o seguinte, ela vai indicar quantidade o consumidor pode adquirir, dadas várias alternativas de preços de um bem ou serviço, né? Então, na realidade, nós temos os fundamentos da teoria da demanda, né? Baseia-se na questão seguinte, baseia-se na teoria do valor de utilidade. Então, eu tenho dada uma renda, consumidor, ao demandar um bem ou serviço, dados preços de mercados. Maximizando o quê? Maximizando a utilidade. Então a gente vai maximizar a utilidade, a satisfação que atribui o que? O bem ou o serviço, né? Então aí vocês vão ter utilidade total, né? Nós vamos ter utilidade total, né? E utilidade marginal. Então dentro da utilidade total vocês vão ter aumenta a utilidade total aumenta quanto maior a quantidade consumida, né? Quanto maior, né, a quantidade consumida, né, do bem. Já a utilidade marginal, então vocês vão ter a satisfação adicional, ou seja, na margem, obtida pelo consumo, né, de mais uma unidade do bem. Então satisfação adicional na margem, obtida pelo consumo de quê? De mais uma unidade do bem. Então, ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o consumidor, na realidade, ela é decrescente porque o consumidor vai saturando-se. Desse bem, quanto mais o consumo, né? É decrescente porque o consumidor vai saturando-se desse bem, quanto mais o consumo. Então eu tenho essa questão da utilidade marginal, né? Isso, então eu tenho exemplo da utilidade marginal, paradoxo da água e do diamante. Paradoxo da água e diamante. Por que a água, é isso? A grande pergunta, por que a água, sendo mais necessária, é tão barata? E o diamante supérfluo tem um preço tão elevado? Então você tem alguns segundos para me responder essa indagação. Então lembre o seguinte, alguns segundos para responder essa indagação. Porque a água, sendo mais necessária, é tão barata e o diamante supérfluo tem preço tão elevado, né? Então vejamos, então tem água, grande utilidade total, baixa utilidade marginal, encontrada em abundância. A água ela é encontrada em abundância, por isso que o seu preço é menor. Já o diamante, quanto grande utilidade marginal, escassos. Ou seja, quanto maior a escassez de um bem, maior vai ser o seu preço. Quanto maior vai ser, veja só, quanto maior a escassez, maior o preço. Quanto maior a abundância, menor o preço, né? Exemplo aí da água.
Então eu tenho na realidade aqui algumas variáveis que a gente vai discutir, né? Algumas variáveis que afetam a demanda. Algumas variáveis que afetam a demanda. Primeiro eu tenho riqueza. Riqueza e sua distribuição. É isso, eu tenho uma variável riqueza, né, e sua distribuição. Eu tenho renda e sua distribuição. Eu tenho preço do bem. Né, eu tenho preço dos outros bens. Eu tenho fatores climáticos sazonais. Eu tenho propaganda. Eu tenho hábitos, gostos, preferências do consumidor, expectativas sobre o futuro, facilidade de crédito, disponibilidade, taxa de juros. Então nós temos aí essa riqueza, né? Então, ou seja, a riqueza. Então, sabemos que quanto maior a renda, é isso, então na realidade maior vai ser o consumo do indivíduo, né? Então, quando a gente fala dessa riqueza, essa abundância de distribuição, a gente entra um ponto interessante que é a renda. Quanto maior a renda, maior vai ser na realidade o consumo. Quanto menor a renda, menor o consumo. Então a gente vai ter o preço do bem. Então o preço do bem ele vai impactar. Maior preço, menor a demanda. Menor preço, maior a demanda. Vejam só. Maior preço, menor a demanda. Menor preço, maior a demanda. Ou seja, o impacto relativo do preço. Então nós vamos ter o preço de outros bens que são relacionados, por exemplo, a questão dos substitutos. Evidentemente que o preço do substituto ele vai provocar uma alteração na quantidade demandada. Lembrando que quantidade demandada é uma coisa, demanda é outra totalmente diferente. Demanda, né, consiste na realidade no desejo de se obter um bem ou serviço. Quantidade demandada é aquela quantidade que o consumidor ele deseja obter e vai obter. Então, a demanda não representa uma compra efetiva do bem. Já a quantidade demandada representa uma quantidade efetiva, né? Ou seja, a quantidade demandada ela representa uma compra efetiva do bem. Tá vendo? Então, nós vamos ter o preço de outro bem, a questão os fatores climáticos sazonais. Então a gente se depara muito com essa questão de sazonalidade, né? Então na realidade alguns produtos, né, como verduras, né, como frutas, então quando estão na realidade da sua safra, o preço tende a diminuir, né? Quando está na safra, simplesmente o preço aumenta, né? Então, por exemplo, o quilo de cará chegou a R$6, né? Então hoje você compra um quilo de cará o quê? A R$2. Por que você vai comprar cará 2 hoje e não comprou o cará 2 ontem, que era 6? Professor, porque o cará de ontem não estava na safra, né? Então por isso que tinha pouca oferta e muita demanda, então o preço estava alto. E hoje o cará é 2, porque se tem um excesso de oferta. Então esse excesso de oferta ocasiona o quê? A redução do preço. Então a gente vai ter isso com cará, nós vamos ter com tomate, nós vamos ter simplesmente com outras verduras, né? E frutas. Então esses gêneros aí, nós vamos ter uma grande variação do preço. Safra diminui o preço, entre safra aumenta o preço, né? Então na realidade nós vamos ter os fatores climáticos que vão influenciar muito. A questão da propaganda também, eu me recordo que na NBA Michael Jordan entrou com tênis, né? Então esse tênis 46, no final da Liga Norte-Americana de Basquete, havia vendido 100 mil pares, né? Mas por que vendeu 100 mil pares? Porque quem estava fazendo a propaganda desse tênis era o Michael Jordan. Então todo mundo queria ter um tênis do Michael Jordan, né, no seu pé. Então na realidade o impacto, né, da celebridade, né, em relação à questão do aumento ou redução da demanda, né? Então na realidade tem celebridades que não conseguem alavancar as vendas, ao contrário, ela despenca as vendas, né? Então nós temos hábitos, né? Hábitos, então as pessoas têm um hábito, gosto, preferência dos consumidores. Então nós chegamos no supermercado, então nós vamos comprar o sabão A por um preço X, 2 linhas. Então o sabão B
X linha. Aí você diz, eu não pago, eu não compro o X, né? Eu não compro o produto B, que é mais barato. Eu só compro o produto A, que é mais caro, porque eu tenho um gosto, uma preferência por esse produto, né? Então, na realidade, acontece muito isso. Então, a expectativa sobre o futuro. Então, na realidade, isso aí vai influenciar no preço, né? O preço do bem, facilidade de crédito, né? Quando há uma facilidade maior de crédito, então, na realidade, a gente vai ter um consumo maior. Então, gera-se uma expectativa maior, taxa de juros, etc. Coisa e tal. Então, aí vocês vão ter essas variáveis que vão afetar, como a gente colocou, a quantidade procurada do bem, né? Ou a quantidade demandada. Ah, professor Cláudio Nascimento, essa quantidade demandada, aquela quantidade que o consumidor deseja obter e vai obter. Diferente da demanda, né? Demanda não representa a compra efetiva. E quantidade demandada representa a compra efetiva de um bem ou serviço. Lembre-se disso, nunca mais esqueça disso. Então você vai ter preço, né? O preço vai alterar. Maior preço, menor demanda. Maior preço, menor demanda. Menor preço, maior demanda. Então há uma relação inversa, né, do preço. Quanto maior, menor demanda. Quanto menor o preço, maior demanda, né? Então a questão dos preços substitutos, dos concorrentes também, né? O preço dos bens complementares. Então vocês vão ter aí o preço dos bens substitutos. O que são bens substitutos? Ah, professor Cláudio Nascimento, bens substitutos são bens que podem ser substituídos, né? Ah, e os bens complementares, aqueles bens que são consumidos em conjunto. Ah, exemplo, aí você vai ter um sanduíche, um hambúrguer. Se você tem um hambúrguer, vai ter carne, vai ter verduras, vai ter pão, né? Então, na realidade, o aumento nenhum desses ingredientes vai aumentar o preço do hambúrguer, né? Então, a renda do consumidor é outro ponto interessante, né? Então, nós temos aí dentro dessa questão da renda, então nós vamos ter a renda normal, a renda inferior, né? Ou seja, o bem normal e o bem inferior. Ou seja, o bem normal, tudo mais mantido, constante. O aumento na renda ocasiona um aumento ou uma diminuição do consumo. Porque eu aumento o meu consumo do bem B e diminuir o consumo do bem A. Já o inferior é a redução do consumo, né? Então diminuiu a renda, diminuiu o consumo. Então o aluno aí, na realidade, ele adquire esse trainee, né? O cidadão profissional, ele ganhava um salário mínimo. Então passou a ganhar, na realidade, um profissional de administração, 5 salários mínimos, né? Então vai ter um impacto. Ele vai de um salário, ele passou para 5 salários. Então vai mudar a cesta de bem, com certeza, professor. Vai ter uma alteração na cesta de bem desse cidadão, né? Ele vai poder consumir mais bens. Mas que bens ele vai consumir? Ele vai ser mais exigente, né? Ele vai começar a ser mais exigente. Então, na realidade, nós vamos ter os gostos, hábitos e preferências do consumidor. Então, para estudar o efeito, né, de cada uma das variáveis, deve-se o quê? Se recorrer à hipótese de coeteros paribus, né? Ou seja, tudo mais mantido constante, né? Então, na realidade, aí é só, tudo vai se modificar, menos aquela variável que não está sendo estudada, né? Então, aí vocês vão ter a questão da função convencional, ou seja, que tudo mais constante, a quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação de que inversa do seu preço. Então, tudo mais constante. A quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação inversa do seu preço. Então, veja só, maior preço, menor a demanda. Menor o preço, maior a demanda. Então, a inversão aí, né? Então, não se esqueça disso, porque nós vamos ter aí o efeito preço, né? Então, dentro aí você vai ter o efeito de substituição, ou seja, o bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada aumente. Então, a gente vai ter um efeito de substituição. O bem fica mais barato relativamente aos concorrentes,
fazendo com que a quantidade demandada aumente. Então eu vou ter o efeito renda. Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta. Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta. E a quantidade demandada do bem deve aumentar. Então você vai ter o efeito renda. Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Então a gente vai ter aí um ponto muito interessante, né, que a gente discute muito, essa relação do gráfico da demanda, né? Então nós temos uma função linear aí, ou seja, representa o efeito do preço, o efeito do preço de um bem sobre a quantidade, né, do bem que os consumidores estão dispostos a comprar, e não a compra efetiva, né? Então, coetus paribus. Então, você vai ter o seguinte: o efeito do preço de um bem sobre a quantidade do bem que os consumidores estão dispostos a comprar, e não a compra efetiva. Eu estou disposto a comprar um determinado bem ou serviço, mas eu não efetivei a compra. Então, como o preço, né, e a quantidade demandada tem a relação negativa, veja só, preço e quantidade demandada tem a relação negativa, ou seja, a curva de demanda se inclina para baixo. Preço e a relação, então, o preço e a quantidade demandada tem a relação negativa. A curva de demanda se inclina para baixo. É isso. Então, quanto maior o preço, menor a demanda. Quanto menor o preço, maior a demanda, né? Então, aí a gente vai ter essa relação entre a quantidade demandada e o preço dos outros bens e serviços. Então, como eu tinha falado para vocês, né? Então nós vamos ter o bem substituto. Ou seja, o consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro. Então, bem substituto. O consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro. Então você vai ter dois bens para os quais tudo mais mantido constante. O aumento do preço deles aumenta a demanda pelo outro. Exemplo: manteiga e margarina. Se aumentar um, o preço de um, evidentemente, aumentará a demanda pelo outro. Porque se aumentou o preço da margarina, da manteiga, eu vou recorrer ao quê? A margarina, e vice-versa, né? Então aí você vai ter, aumentou o feijão, vamos substituir por grão de bico, vamos substituir por lentilha, vamos substituir por marcas emergentes, ou o próprio feijão macaça, né, que é mais barato. Então a gente vai ter aí uma possibilidade. Então essa relação entre a quantidade demandada e preço dos outros bens e serviços. Então vocês vão ter bem substituto concorrente. Então a carne de vaca, né, e o peixe. Carne de vaca e peixe. Então aumenta a carne de vaca. Então aumenta a demanda por peixe. Então vamos substituir a carne de vaca por peixe, ou o peixe pela carne de vaca, assim sucessivamente. Então a gente vai procurar o quê? O substituto. Então hoje a gente está observando o seguinte: com o aumento do preço dos gêneros de carne, né, as pessoas estão procurando o quê? Osso. Então são uma reportagem, então você vai para o sul, osso, tem o que comer. Então as pessoas estão procurando essa alternativa: o ovo ou osso, o substituto da carne. Então as famílias com baixa renda, não é isso? Com baixa renda. Então passou aí o cidadão de sair, eu estou vendendo 250 quilos de osso por semana. O osso era 75 centavos, agora está custando R$ 1,99, devido ao aumento da demanda. Então você vai ter cerveja, né, a questão da própria cerveja. Então nós vamos ter as cervejas tradicionais e a cerveja premium, né? Então são mais caras as premium, né? Então na realidade você vai ter consumidores fiéis à cerveja tradicional, né? A Coca, Guaraná Cola, né? Então as pessoas vão buscar o que? A Coca
está muito cara, então eu vou buscar o quê? Pepsi, né? Ou vice-versa, né? Então, na realidade, nós temos a relação e a quantidade, né? Isso, e preços de outros bens e serviços. Então, vamos estudar bens complementares. O que é bens complementares? São bens consumidos em conjunto. Bens consumidos em conjunto. Então, vocês vão ter... então, carro, você vai ter a gasolina, né? Então, pneus, câmara de ar, é isso? Então, você vai ter um terno, vai ter uma gravata. Vai ter um cachorro-quente, aí vai ter os ingredientes do cachorro-quente. Um hambúrguer, vai ter os ingredientes dos hambúrguer, né? E assim sucessivamente. Então, ele vai dizer o seguinte, são bens consumidos em conjunto. Então, nos bens complementares, eu tenho bens para os quais o aumento no preço de um dos bens, leva à redução na demanda pelo outro bem. Então, eu tenho bens para os quais o aumento no preço de um dos bens leva a uma redução na demanda pelo outro bem. Exemplo, computador e software, né? Então, o aumento de um leva simplesmente o que... Aí você vai ter essa questão de eles serem consumidos juntos. Por exemplo, então você vai ter o computador, né? E o software. Eu tenho um computador, mas eu preciso de um software para colocar os programas. Então, os bens que são consumidos juntos. Eu quero um cachorro quente. Eu preciso de quê? Eu preciso de salsicha, eu preciso de verdura, eu preciso de um pão. Eu quero um hambúrguer. Então, eu preciso da carne, preciso das verduras do pão. Eu tenho um carro, preciso da gasolina. Eu tenho um terno, preciso da gravata. Então, na realidade, os bens que são complementares, né? Então, vocês vão ter camisa social e gravata, pneu, câmara de ar, pão e manteiga, né? Sapato e meia, litro de gasolina e automóvel, né? Ou etanol e automóvel, diesel e automóvel, né? Então, essa relação. Então, a gente vai ter essa relação, entre essa relação que vai envolver a renda dos consumidores. Então, nós vamos ter 3 situações distintas. Dentro dessa relação que envolve a renda dos consumidores. Então, eu tenho bem normal. O que é o bem normal? Professor Cláudio, o que é o bem normal? Então, tudo mais constante. Então, bem normal, tudo mais constante. O aumento na renda, né, provoca um aumento na quantidade demandada do bem. Então, bem normal, tudo mais constante. O aumento da renda provoca um aumento na quantidade demandada do bem. Então, eu digo, bem inferior, tudo mais constante. O aumento na renda provoca uma diminuição na quantidade demandada de outro bem. Passagem de ônibus, né? Carne de segunda. Evidentemente, eu tinha, na realidade, comia isso, carne de segunda, agora eu vou comer carne de primeira. Eu andava de ônibus, agora eu vou andar de automóvel. Então, aumentei a renda, eu simplesmente vou provocar uma diminuição nesses bens, né? Então, na realidade, lembrando que no bem normal, o aumento da renda provoca um aumento da quantidade do bem, né? No inferior, o aumento da renda provoca a diminuição de outro bem, né? Então, você vai ter seu paixão só comia carne de segunda. Então, aumentou a renda do seu paixão. Ali agora só vou comer carne de primeira. Seu paixão só andava de ônibus, agora ele vem andar de quê? De automóvel ou de Uber, né? Então, na realidade, vocês vão ter uma mudança, né, do estilo de vida do Senhor Paixão. Seu Paixão é a figura fictícia que eu estou utilizando, né? Então, eu tenho bens de consumo saciado. Se aumentar a renda do consumidor,
Veja só, bem de consumo saciado. Se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Entendam isso, certo? Exemplo, demanda de alimentos básicos, como açúcar, sal e arroz. Lembrando, bem de consumo saciado, se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Exemplo, alimentos básicos, açúcar, sal, arroz, feijão, café. Então nós vamos ter essa classificação, depende da renda dos consumidores. Então, para os consumidores de baixa renda, não existem muitos bens inferiores, né? Com a renda mais elevada, maior número de produtos passa a ser classificado como bem inferior. Então, exemplo, eu coloquei, né, a substituição aí da carne, né, do frango, o osso. Então você vai dizer, poxa, professor, e osso tem que comer? Sim, mas as pessoas colocam aí o osso, né? Então, para dar um incremento maior no seu feijão, né? Devido, então, vamos comer um feijãozinho com osso. Então nós vamos ter essa relação da renda, né? Desses bens, né? Que nós falamos, bem normal, né? Bem inferior, né? Bem saciado, né? Então ele vai colocar que